Por que você resolveu fazer esse trabalho de Jovem Guarda, já que, obviamente, pela tua idade, você viu muito pouco de Jovem Guarda, se é que você chegou a ver a Jovem Guarda em loco, né? Não cheguei, não me lembro pelo menos, né? Eu nasci em 67, a Jovem Guarda acabou em 68, e até hoje eu me pergunto também por que eu fiz isso, porque na época todo mundo falava, mas Jovem Guarda, por que Jovem Guarda, né? O pessoal até tinha uma cara feia, assim, sobre um tema que era muito popular demais, né? Não tinha aquela conotação de alguma coisa de nome mesmo, né? Mas eu gostava do tema, assim, sempre achei interessante, sempre gostei daquelas musiquinhas e procurei ir atrás das pessoas que fizeram aquela história. E aí, devagarzinho, consegui ir entrevistando as pessoas, algumas com mais facilidade, outras com menos, mas acho que eu entrevistei quase 50 pessoas ali, quase 50 artistas, né, daquela época. E foi muito legal, foi uma aula de vida, vamos dizer assim, né? E acabou virando uma coisa meio que póstuma, né? Esse pessoal tá meio esquecido e, infelizmente, a gente fica sabendo, ó, esse aqui morreu, essa foi a última entrevista. Eu vi recentemente a entrevista que você fez com o pessoal do Golden Boys, né? A última entrevista do Roberto Corrêa, perfeito, do Demétrios, do Carlos Gonzaga, quer dizer... Jair Adriano. Você acabou pegando o material, não era o que você esperava, mas acabou pegando esse material dessa forma. Como é que você sentiu esse pessoal? Era um pessoal feliz, era um pessoal triste? Uma vez eu tentei falar com o Erasmo Carlos, ele falou que ele falava de tudo menos de Jovem Guarda. E ficava um pouquinho um pouco de frustração. Você sentiu isso também? Eu tenho uma história interessante do Erasmo Carlos que depois eu queria poder contar para você. Mas alguns deles sim, alguns deles não. Tinham pessoas que até hoje, né, com alguns artistas até hoje, eu não digo que vivam disso, mas ainda curtem o sucesso que eles tiveram naquela época. Então, por exemplo, o Jair Adriano, o próprio pessoal dos Golden Boys, são artistas que ainda hoje, naquela época, faziam shows, faziam apresentações. A Martinho, por exemplo, era muito fácil. Uma ligação, você conseguia falar com eles. Outros a gente sentia que já estavam realmente um pouco esquecidos, né? Então parece que eles tinham medo, assim, quem é esse cara? Por que ele está me procurando? O que ele quer comigo, né? Então existia, assim, nenhum nem dois, eram 3 pés atrás, né? No medo do que ia acontecer. E eu sempre tentava explicar para eles exatamente isso que você falou. Olha, a gente queria fazer uma homenagem para vocês pelo trabalho todo que vocês tiveram, mas ainda em vida. Não adianta o cara fazer homenagem depois que o cara morreu, né? Então a gente queria mostrar esse trabalho de vocês, enquanto vocês ainda estão vivos, para que os outros também reconheçam, né? O Demétrios foi um cara muito legal, o Bob de Carlo foi um cara que até hoje é meu amigo, mas assim, foram 2, 3 meses de conversa, toda semana ligando para convencer a pessoa a me dar uma entrevista tentando explicar o que eu estava fazendo, né? Porque eles realmente tinham muito, muito medo disso, né? Não sei porquê, mas eu acho que já foram muito judiados pela vida, né? Ou pelo passar dos anos, não sei se seria por aí. Porque a Jovem Guarda é um movimento maluco. A impressão que a gente tem, as pessoas mais velhas, é que a Jovem Guarda durou muito tempo. Mas, na verdade, ela durou um pouco mais de 2 anos, né? Exatamente, exatamente isso. Foi de 22 de agosto, né, de 65, que eles falam, até o começo de 68, né? Foi muito pouco tempo mesmo. E depois... O nome do programa acabou dando nome a um movimento, né? Todo mundo conhece como Jovem Guarda, mas, por exemplo, eu tentei entrevistar o Ronivon falando isso, eu estou fazendo um filme sobre a Jovem Guarda. E o cara, não. Na verdade, nem falava com ele, era a esposa dele que me atendia. Ele não vai dar entrevista, ele não fala sobre isso. Mas qual é o problema, né? Aí que eu me toquei que o problema era a palavra Jovem Guarda. Porque ele tinha um programa, na época, que era concorrente da Jovem Guarda, né? Então, tudo que se referisse à Jovem Guarda, ele não ia falar. Quando caiu a ficha, que eu entendi esse detalhe, eu falei, nós vamos fazer um documentário sobre a história, né, da chegada do rock ao Brasil, da música jovem, que acabou culminando em alguns movimentos como o programa Jovem Guarda. Aí a história mudou. Aí ela abriu as portas, eu consegui entrevistá-lo até na TV Gazeta, lá, que ele tinha um programa na época, né? Mas o nome Jovem Guarda assustava algumas pessoas. Ele foi muito maltratado pela Jovem Guarda. Também, exatamente. Algumas vezes que eu conversei com o Rony, ele sempre falava que ele era reprimido. Ele, o Paulo Sérgio, que morreu muito no auge muito da carreira, precocemente, mas eles eram dois nomes que foram muito reprimidos, porque havia isso, né? Ou era do grupo ou era inimigo do grupo, né? Exatamente. E especificamente o Ronivon, a história que ele me contou é que ele fazia muito sucesso, né? Ele despontou em 66, fazendo muito sucesso, e aí ele ia ser contratado pela TV Excelsior, que era uma concorrente da Record na época, né? A TV Excelsior nem existe mais. E aí o Paulo Machado de Carvalho, que era o dono da Record, falou, não, vamos pegar esse cara, a gente contrata ele e deixa ele na geladeira. Foi essa a expressão que ele usou. Então, ele tinha um programa aos sábados, que teoricamente concorria com o Jovem Guarda, que era aos domingos, só que qualquer artista que participasse do Jovem Guarda jamais colocaria o pé no programa dele.
E ninguém era idiota para participar do programa dele, depois não poder participar do Jovem Guarda. Então ninguém ia no programa dele, esse era o problema. Tanto que ele disse que ele criou, entre aspas, um grupo que era formado por uma menina e 2 rapazes que gostavam muito de Beatles, que ele também gostava de Beatles. E num dia, na casa dele, lendo um livro que ele estava lendo, que chamava... como que era? O Império dos Mutantes, né? Falou, que nome bacana aí, vamos pôr esse nome no conjunto. E aí nasceu o conjunto Os Mutantes, que era com a Rita Lee, os 2 irmãos lá. E aí eles começaram a participar do programa do Ronivon. Então ele fala que o programa inteiro era ele e os 3 durante 1 hora fazendo Muito programa. talento, aliás, mas de 1 hora para levar é difícil. Exatamente. Essa era a grande frustração dele, né? Porque justamente não tinha casting, como ele falava, não tinha quem levar ao programa, porque todo mundo queria participar do outro, né?